Teve uma proposta bilionária do México pelo Lucas Prato? Rapaz, eu não sei disso. Tem. Tem? Tem. Achei que você sabia disso. Não, eu não sabia. Teve uma proposta bilionária. Ele ficar na praia surfando de manhã, é impossível você saber de tudo. Pô, mas O Lucas Prato falou que ele não sai, né? Mas teve uma proposta bilionária, algo em torno de 70 milhões, né, de reais. Sim. Pelo Lucas Prato e 70 milhões de reais? Sim, um pouco mais de 70 milhões. E o Leco falou, não. Agora o São Paulo tem 100, Não, mas quase aí 130, tem um porém aí também, Pascoal. Um porém, porque o negócio é o seguinte, salvo engano, naquela época lá que estavam comentando a respeito da possibilidade do São Paulo fechar o acordo lá, não tinham nem fechado ainda a contratação do Lucas Prato, depois cogitaram a possibilidade aí de colocarem algumas cláusulas que eu não sei se estão vigentes ou não. Mas uma delas é que se pintasse uma proposta no meio do ano, em cima do Lucas Prato, que eu não sei o valor exato, mas que o São Paulo teria que ou cobrir a oferta ou liberar a venda. É verdade, é isso mesmo. Então, existia essa possibilidade, senhor Mano, eu não sei se essa cláusula está vigente ou não. Está vigente, Está vigente mesmo, sim. porque eu ouvi um dirigente de São Paulo uma vez desmentir isso. Falou, não, isso daí foi divulgado na época, mas não procede, etc e tal. Eu não vi o contrato. Mas se houver mesmo essa cláusula, o São Paulo vai ter que desembolsar uma bela grana. Mas o Leco já falou que não. Então, mas aí que tá. O São Paulo então vai cobrir a proposta? Porque pelo contrato, se isso aí estiver vigente, o São Paulo é obrigado a cobrir. Mas o Lucas Prato, quando saiu do Atlético de São Paulo, ele deu uma entrevista dizendo que ele não quer sair. Na época até foi um pedido do Balsa, lembra? O Balsa falou para ele, fica aí, porque tem a Copa, não vai para a China. Mas o México é um mercado competitivo. Não, mas o Lucas Prato falou que é competitivo também. O Lucas Prato falou que não gostaria de sair até o julho do ano que vem, quando é a Copa. Só que já nessa convocação, ele não está no plano dos Biel. Ele é um dos meninos do Balsa na seleção. Inclusive a imprensa argentina falou, quando saiu a lista, ficaram fora os meninos do Balsa. Ele, o lateral do Mano. Bufarini. Você acha que isso pode, então, você acha que isso pode levar ele a falar, quero ir? Embora? Pode. Até porque é o seguinte, pro Prato, o fato de estar no Brasil não deixa ele mais perto da seleção argentina. É a seleção argentina, da seleção brasileira. Tá jogando no Brasil ou no México. Para ele está fora do país do mesmo jeito. Ô, Pascoal. Tinha aquela história da China que poderia afastá-lo um pouco do... Aí mais ainda. Da China ele não quis ir quando estava no Atlético. Pascoal, era um outro rio de dinheiro. Ele mudou o técnico e tudo. Posso fazer uma pergunta? Pode, sim, senhor. O Michael Suel acertou com o São Paulo? O Michael Suel está com tudo certo para ser jogador de São Paulo. Ele, Michael Suel, com o São Paulo, está tudo certo. Faltam detalhes do São Paulo com o Atlético Mineiro, né? A forma de pagamento do vínculo do jogador. É só isso que está faltando. O São Paulo já acertou com o Michael Suel e tal. Entende o Rogério Ceni que ele é o jogador ideal para substituir Luiz Araújo. Tem força e velocidade pelo lado do campo para fazer as jogadas que, teoricamente, o Luiz Araújo poderia fazer pelo time do São Paulo, já que ele foi embora. E o Michael Suel é o que foi indicado pelo Rogério e o São Paulo já tem tudo certo com o jogador. Agora o acerto é com o Atlético, como a forma de pagamento do vínculo esportivo. Michael Suel, Wellington Nem. Eu se fosse o Lucas Prato, eu ia pro México, mano. Por quê? Você acha que ele não vai jogar? Com esse time fraco, o time? Eu acho. Ah, bom, por causa disso, porque o time é fraco. Eu acho. Não acho o time de São Paulo fraco, não. Não, o Michael Suel, olha, eu vou te falar, pra mim o Michael Suel jogou uma época muito bem no Botafogo, ponto. Depois nunca mais vi o Michael Suel jogar. No Palmeiras não jogou bem. No Palmeiras, no Atlético Mineiro também não jogou nada, nem na lembrava Itália. que no Palmeiras. O Wellington Nem, Verdade, cara, juro, o Wellington Nem viveu uma boa fase no Fluminense quando ele cansava de dar bola pro Fred e fazer gol, ponto. O que também é uma lenda, hein? Chegou no São Paulo. Se você for ver a estatística, ele é um jogador que não faz gol e não dá assistência. Não, chegou no São Paulo. Tem dificuldade de... Chegou no São Paulo. Eu falei que o Wellington Nem tinha dificuldade de finalização. Olha, o Wellington Nem chegou no São Paulo, já tem 6 meses aí. Machucou, mas também não estava jogando nada. Mas com o Suel, olha, o Rogério Ceni tem muita esperança no Wellington Nem. Posso falar isso pra você. Sim, o jogador muita esperança no Rogério Ceni adora ele. Posso estar errado, mas eu acho que o Rogério, a esperança dele não vai... E o Michael Suel, ele entende que o Michael Suel faz as funções do Luiz Araújo. Faz as funções. Entrar em diagonal, aquela bola, ou sair do meio pro lado, como ele fez os gols mais recentes dele dessa forma, contra o Palmeiras, por exemplo, e outros gols que ele fez pelo time do São Paulo, nessa arrancada que ele dá do meio para Quanto tempo o Michael Suel está no Atlético Mineiro?
Acho que essa é a segunda temporada, né? Ele foi emprestado também para os Emirados Árabes e voltou recentemente. Somando tudo, 2 temporadas, eu acho, 2 anos. E como é que foi esses 2 anos dele no Galo hoje? No Galo? Sem brilho. Jogador para completar elenco. Isso aí. Reserva, que entra e ele tem um bom nível técnico. Ele não é um mau jogador. Tem um bom nível técnico, mas ele nunca foi titular absoluto do Atlético, até porque sofreu muito com lesões. É um jogador que tem esse problema. Aliás, desde a época do Botafogo, quando ele realmente foi bem. Ele arrebentou no Botafogo, mas ali já estava machuca daqui, machuca da lá, fica fora de jogo importante e tal. E no Atlético tem sido assim, não é um jogador. Até por isso o Atlético está aceitando liberar. Não é um jogador considerado dentro do elenco de tanta importância. Por isso, Flavinho, que eu acho que vai chegar no São Paulo, é mais um ali que vai chegar e não vai mudar muita coisa. É mais do mesmo. Não vai mudar muita coisa. Não vai mudar muita coisa, porque eu também acho que o São Paulo não tem grandes pretensões. Mesmo que tenha grandes pretensões do ano, não vai chegar a lugar nenhum. Aliás, o objetivo do São Paulo, no ano que foi traçado pelo próprio pelo próprio técnico Rogério Ceni, é chegar na Libertadores. Que hoje em dia, convenhamos, não é uma tarefa tão complicada. É ficar no meio da tabela um pouquinho para cima. Dá para ficar, entendeu? Agora, o São Paulo, achar que o São Paulo vai muito longe no campeonato, eu concordo com você. Acho que o time não é bom o bastante, não. Eu acho que vocês estão com uma vontade São Paulo tem um ótimo centro. O Michael Suel é um bom jogador. Eu acho que o Michael Suel é um bom reforço. Eu acho que o Michael Suel é um bom reforço. Baseado em quê? Deixa eu fazer uma pergunta para ele. Acho que é um bom reforço. Baseado em quê? Eu acho um jogador tão desprezível. O senhor contrataria o Michael Suel? Mas ele teve um grande momento dele para o Botafogo. Eu contrataria. Mas se ele chegar, não vai ser titular, então. Ele vai ser titular, porque não tem outro para jogar. Então não estou entendendo mais nada lá. O Wellington nem está machucado. Eu acho que vocês estão com má vontade com o São Paulo. Eu acho que é uma questão de boa vontade. Que o São Paulo vai ser campeão brasileiro. Não, senhor. O São Paulo não montou time para ser campeão. O time do São Paulo desse ano não é para ser campeão brasileiro. Claro que não, é o que eu falei. O time do São Paulo desse ano não é para ser campeão brasileiro. A vice é. Também não. Então, mas ninguém assumiu esse compromisso do São Paulo de que o time vai ser campeão. E eu nem acho o time do São Paulo essa ruindade toda. Quem tem time montado para ser campeão hoje? Hoje? Flamengo, Palmeiras, Atlético, Cruzeiro, Corinthians. Vamos lá. O Corinthians vai ter 6 jogadores para jogar com o Grêmio. Então vamos lá, quais são os times? Corinthians para mim vai brigar. O Corinthians sempre briga. Flamengo, o Grêmio, o Atlético e o Palmeiras. Tem 5 aí. O São Paulo não está acima desses 5. O São Paulo briga por uma vaga para a Libertadores, até o 7º lugar. Porque eu não acho que o time do São Paulo é tão ruim assim. O São Paulo pega uma vaga na Libertadores? O São Paulo, na minha visão, Michael Suel, Wellington nem, o São Paulo pega? Dos 5, um só vai ser campeão. 6 brigam por uma vaga. Aí o São Paulo entra para brigar pelo 6º lugar. Claro. E não necessariamente vai chegar no 6º lugar. Vai chegar em 10º. Ou seja, o time é ruim. Não é ruim ser 6º lugar no Campeonato Brasileiro. Claro que é ruim. Com a estrutura do São Paulo. Claro que é ruim, São Paulo está perdendo jogador. O Flamengo. Começa todo o São Paulo perde jogador todo dia, cara. Quem é que esbravejava até outro dia no programa? São Paulo é gigante! Eu não dou 25 entra! São Paulo é gigante! Entra em todo o campeonato para ser São campeão! Paulo tem que entrar para ser campeão. Agora o São Paulo não. Tem que brigar pelo Vocês têm que entender o momento de cada coisa. Então o momento do São Paulo o time é ruim. Vocês não podem precipitar as coisas. O time do São Paulo não é ruim. É. Não de é. 0 a 10, que nota não você é dá? ruim. O time do São Paulo não é ruim. Nota 6,5, 7. 7? 6,5 para 7. 7? Você dá 7 que nota você dá pro Grêmio? 8,5. 8,5? É o melhor time do Brasil no momento. Que nota você dá pro Corinthians, que é líder agora? 8,5. Mas então São do mesmo nível. A sua crítica, então, é uma mensagem direta ao trabalho do Rogério Ceni. Porque se você entende que o São Paulo tem um elenco de qualidade e não está jogando bola, não pode crítica é o Rogério. Aí o senhor tem razão. Não pode variar tanto de um jogo para outro. Quem é o culpado, então? Aí precisa... A metodologia de trabalho precisa ser... Pera aí, responde. Quem faz o trabalho? É o culpado pelo São Paulo estar oscilando? É o contexto, é o treinador, é o jogador, é o contexto. É o contexto da compreensão tática, é o contexto do entendimento do jogador. Antes de ir pro WhatsApp, a última tradução que você é a última de hoje. Você acha que o time do São Paulo é ruim? É a última de hoje. Você acha que o time do São Paulo é uma porcaria? Não acho. É a última de hoje, porque eu só sou pago O time do São Paulo não é ruim, o time do São Paulo é espetacular. O Pascoal, eu acho que ele briga ali entre 6º, 7º, mas o time é fantástico. Só para dizer uma coisinha, um amigo nosso mandou aqui, o Furlan é conselheiro vitalício do Palmeiras. Ah, é? Eu também acho. O negócio do Prato, só mais uma informação do Prato, do contrato dele. É o seguinte, consta sim, o time que está interessado nele é o Cruz Azul. Que tá? é um negócio, hein? Hã? Não ganha nada lá no Não ganha São nada, Paulo. né? É o Cruz Azul. Time atrás de time, perde tudo. Se o São Paulo disser não,
tem que comprar 15% do passe dele em 2018, mais 15 em 19 e mais 15 em 20. Então, se o São Paulo, exatamente. Se o São Paulo não negociar e se for interesse do Lucas Prato, ele tem que desembolsar uma boa grana. O dinheiro que ia dar pro Everton Ribeiro vai ter que dar pro Lucas Prato. Rapidinho pra encerrar, porque vai ter o WhatsApp. Joga muito. Ô, Pascoal. Tô atrapalhado, Pascoal, cara. o São Paulo. Cadê o quadradinho do nosso intérprete? Ué, Pascoal, os caras não entendem nada o time que do São Paulo é bom? O time do São Paulo não é ruim. O time do São Paulo não é ruim. Muito pelo contrário. Porcaria. Não, senhor. O time do São Paulo não é ruim. São Paulo? O problema